Olá, amigos, estamos aqui iniciando mais um programa Dose Certa. Hoje, tendo o prazer de encontrar dois amigos e dois colegas competentíssimos, que é o Dr. Júlio Maria e o Dr. Delfim, que são pneumologistas, e eles vamos falar um pouco sobre as doenças pneumológicas, doenças do pulmão que acometem muito esse período que a gente está chegando agora, próximo do outono, né? Começando o outono, daqui a pouco vem o inverno. E vamos também falar sobre um outro problema que acontece muito, que é a doença do sono. Júlio, eu queria saber o seguinte, você está aqui no Lúcio Meira 14, sala 204, já tem o quê? Uns 8 anos, 10 anos? Já tem bastante mais tempo. Mais de 12 anos. Já tem 12 anos, Júlio? Mais de 12 anos que eu estou aqui. Fala só um pouco mais sobre. Mais de 12 anos que eu estou aqui nesse prédio. Júlio é pneumologista, a gente não vai falar quanto tempo. Júlio tem uma experiência muito grande. E Delfim é Delfim Moreira, em homenagem ao teu avô, bisavô. Em homenagem ao meu bisavô. Bisavô, avô, pai e eu, né? Todos Delfim. Uma saga de Delfins. Isso é muito legal porque tanto o Delfim quanto o Júlio trabalham na cidade, são envolvidos tanto na área particular, como na área de convênio, mas como também na área do serviço público. Delfim carrega a pneumologia ali. E Delfim e Elvira... Elvira, no SUS hoje em dia só Delfim. Só vocês dois? Só nós dois. Carrega ali... Exatamente, atendendo lá no SES e Elvira fazendo o programa de tuberculose. Que é uma coisa muito importante, né, Delfim? Muito importante, que é até um recado para a cidade, que a gente tem muito, a casuística da gente é muito ruim, né? É muito pouca gente cadastrada no programa. A gente acredita que tem muito mais pacientes aí portadores de tuberculose que não sabemos, né? Que não vão ao médico, que não procuram tratamento, né? Então, outro dia eu estava conversando com o Elvira, né? A porcentagem aqui de pacientes é menor do que muitas outras cidades do país, num estado que tem uma grande prevalência de tuberculose, né? Que é o Rio de Janeiro. Agora, eu acho que uma das maiores procuras que vocês têm no consultório deve ser asma, bronquite, é isso? Uma das maiores queixas, falta de ar? A queixa mais frequente de procura ao pneumologista é tosse seguida de dispneia, né? E a tosse... O que é dispneia? Nós estamos falando para o nosso povo aqui... É a falta de ar, né? É a falta de ar. A tosse é a falta de ar, né? São as queixas mais frequentes, né? Quer dizer, então, a gente tem uma quantidade razoável de pacientes que nos procuram simplesmente com tosse. E essa tosse pode ter várias causas, né? Essa semana mesmo eu atendi uma paciente com tosse há 15 dias e que o diagnóstico era, como o Delfim falou, tuberculose, né? Acabei de encaminhá-la para o tratamento. Então, uma tosse, né, prolongada deve ser investigada como sendo tuberculose. Tá? Mas existem outras doenças que causam tosse, que a gente chama de tosse crônica, né? Que é uma tosse que perpetua por mais de 2 semanas. E a asma é uma dessas doenças, né, que causa tosse durante um bom período de tempo. E o que é asma, Júlio? A asma é uma doença respiratória, uma doença inflamatória, uma inflamação da via aérea, né? E essa inflamação da via aérea propicia uma série de sintomas, né? E o sintoma principal é a falta de ar e o chiado, né? E a tosse associada. Então, são pacientes que têm uma chieira no peito, um chiado no peito, um desconforto para respirar e falta de ar e tosse. Aquela história de que a criança está miando, né? No interior fala assim, isso, na roça fala isso, assim. Isso, exatamente. É aquele miado, né? Aquele chiado, aquele piado no peito, né? Isso é uma das características da asma. E a asma é uma doença cíclica, né? Ela tem períodos de melhora, né? E períodos de agudização, de piora, né? E é muito associado com o clima, muito associado com o clima. Então pode-se dizer que a crise dela é sazonal. É sazonal. Agora vai chegando o inverno. Chegando o inverno, as pessoas têm uma piora do quadro de asma. Então o consultório fica mais cheio. Chegando no verão, os asmáticos esquecem do Dr. Júlio. E do Dr. Delfim. E do Dr. Delfim. Agora, como fazer, Delfim, nessa cidade maravilhosa que o nosso clima está cada vez mais maluco? Na nossa cidade, às vezes, nós temos 4 climas no mesmo dia. Exato. Isso piora a condição do asmático. Piora, né? A troca, aquela mudança brusca de temperatura,
é uma situação que desencadeia uma crise de asma, pode desencadear. Então, a gente vive numa cidade realmente que é muito complicada em termos de clima, né? A gente tem muitos pacientes que nos relatam que mudam de cidade, vão para uma cidade de praia, como o Rio das Ostras, muita gente aqui, e o filho, o pai, a pessoa que tem asma melhora muito com essa mudança, apenas essa mudança de cidade. Lógico que tem aqueles pacientes que também pioram no verão, tem asmas que também não têm relação com essa questão do clima, né? Isso acontece também, né? E lembrar que a asma é uma doença crônica, como o Júlio falou, né? A gente não cura a asma, a gente controla a asma, né? Você pode ter asma na infância, ficar 50 anos sem ter uma crise, e daqui a 50 anos você pode ter uma crise, e isso pode variar muito, você pode passar períodos mais graves, menos graves, né, durante o correr da sua vida. Então, o importante é sempre acompanhar, né, qualquer sintoma, acompanhar com o seu médico, né, procurar uma avaliação de um especialista, né, para a gente ter um diagnóstico e não deixar ela correr solta, né, porque às vezes pode se tornar grave numa idade mais avançada. Agora, o que desencadeia a crise? Quais são os fatores, Quais são os fatores que podem desencadear a crise de asma? N fatores, Maurílio. Você pode começar como fator do clima, como a gente já falou, né? De repente esfria bruscamente, a pessoa começa a ter uma crise de asma. Exposição à poeira, a ácaros, a pelo de animais, né? Outro dia um paciente chegou, dormiu com um gatinho à noite em cima dele. No dia seguinte, depois ficou com um gatinho no peito. Exatamente, ficou com um gatinho, passou lá para dentro, exatamente. Né? Irritantes inaláveis, como fumaça de cigarro, fumaça de um escapamento de um carro, né? Cheiros fortes, cheiros de tinta, verniz. Tudo isso pode desencadear. Tudo isso. E também uma coisa que a gente vê muito, né, Júlio? O estresse, né? A ansiedade. Essa é uma pergunta, né, que o nosso telespectador fez. A crise de ansiedade causa a crise de asma? Pode causar, como qualquer doença, mas pode desencadear. Isso é muito comum. Briguei com o marido, discuti no trabalho, no dia seguinte bate no consultório com crise de asma. Quer dizer, então a pessoa ela tem que ter o seu cuidado permanente. Permanente. Além de ter os cuidados ambientais, vamos assim falar, ela tem que ter um acompanhamento médico, porque em qualquer momento ela pode ter uma crise. E a crise, às vezes, é uma coisa grave. Exatamente. A asma pode matar, Maurílio, né? Tem casos de asma mal controlada que tem uma crise, essa crise é tão intensa, vai para um CTI e pode ter um desfecho ruim, né? E lembrar também que as pessoas têm muito aquela coisa da asma na infância, né? Às vezes não, às vezes nunca tive asma na infância e começa a minha asma a ter após 60, 70 anos. Isso também pode ocorrer, né? A impressão que dá, Júlio, é que existe um ideário popular de que se eu, pai, ou eu, mãe, tenho asma, ou uma rinite, ou um outro problema alérgico de pele, então pode ser que meu filho tenha. Com certeza. E se eu tenho já um outro problema alérgico, a minha asma vai ser mais frequente e mais grave? É mais ou menos assim? A hereditariedade é um fato, né? Então, quer dizer, se ambos os pais forem asmáticos, a chance do filho ser asmático aumenta e muito, né? Se um dos pais é asmático, existe uma chance bem grande também do filho ter asma. Ou qualquer outra doença alérgica, né? Se o pai tem rinite alérgica, o filho pode ter asma, né? Agora, o fato de eu ter rinite não significa dizer que a minha asma seja mais intensa ou mais severa, tá? Mas o fato de eu ter rinite e ter asma mostra que se eu não controlar a rinite, a minha asma não se controla adequadamente. Então, as doenças alérgicas respiratórias, elas vêm em conjunto. Então, eu tenho que tratar as duas doenças alérgicas mais prevalentes na via respiratória, que é a rinite e a asma. Então, a partir do momento que o indivíduo tem rinite alérgica e tem asma também de causa alérgica, eu tenho que tratar as duas doenças, né? Hoje se tem um conceito de via aérea única, né? Quer dizer, começa no nariz e termina lá na ponta do pulmão. Então, quando eu tenho inflamação no nariz, que é a rinite, eu tenho inflamação dentro do brônquio, que é a asma. Então, esse indivíduo tem uma chance aumentada de ter crises, se eu não controlar a rinite. Então, às vezes, a asma começa pelo nariz.
eu tenho um indivíduo que se expõe a um alergeno, faz uma crise de rinite e logo depois faz uma crise de asma. Entendi. Talvez com essa conversa que você falou também da hereditariedade, alguns pais estejam pensando o que fazer para que seus filhinhos não tenham tantos problemas. Existe alguma coisa que os pais podem fazer para os filhos? Porque existe aquela ideia de que a criança tem que fazer natação para melhorar da asma. Isso é verdade? Na verdade, não é a natação em si. Na verdade, é a atividade física. Né? Seja ela qual for. Desde né? Que seja regrada. Isso, uma atividade física regrada, vida ao ar livre. Né? Desde cedo, evitar a exposição aos alergenos. Né? A amamentação Júlio, é importante. O que é alergeno? São as coisas que estão no ambiente que causam alergia. Né? A gente denomina de alergenos. Então, são os inalados, né? A poeira, o ácaro, o mofo. Né? Essas coisas, né, em exposição prolongada e frequentemente, vão fazer com que o indivíduo possa se sensibilizar, ou seja, ele passa a ter contato e o organismo reconhece aquilo como um agressor. E aí ele passa a responder mais precocemente. Então, quanto mais tardiamente eu expuser esta criança a um alergeno, que são esses fatores que causam alergia, mais tardiamente essa criança vai ter problemas alérgicos. E você falou muito do ácaro, o Delfim já falou do ácaro também. Esse parece que ser um bicho papão. Vilão, é um vilão. Né? A gente sabe que a gente dorme com o inimigo. Né? Opa, cuidado, Júlio. E o ácaro é o inimigo que dorme com a gente. Né? Ele está muito presente na nossa cama. Né? O ácaro... no lençol, no travesseiro, no cobertor, no colchão. Na cortina. Na cortina, exatamente. Né? Então, é importante, como você já tinha falado, sobre o ambiente. Né? Então, o controle do ambiente é extremamente importante no tratamento da asma, na asma de etiologia, de causa alérgica. E aí são aqueles conceitos que eu queria que você repetisse. Mas o que é? Chão limpo? Básicos, né? Os conceitos básicos, né? Chão sempre limpo, nunca carpete, nunca tapete. Né? De preferência piso frio ou um taco, alguma coisa que não acumule poeira e ácaro e não tenha chance de ter mofo. Nossa cidade é muito úmida, então a quantidade de mofo que a gente encontra nas residências é muito grande. Então, quanto menor a quantidade de mofo, também maior o controle do ambiente. Eu diminuo a exposição. E o ácaro é aquele bichinho que vai estar na cama. É um inseto, né, que a gente não vê a olho nu e que o nome deles já diz, né, ele é dermatofagoide, ele come pele. Tá? Ainda bem que ele explicou. Ele come pele. Né? O dermatofagoide significa dizer um comedor de pele. Então, as células mortas do nosso organismo são o alimento preferencial do ácaro. Então, quando a gente dorme na nossa cama, a gente dá a ele um ambiente propício para ele se proliferar. E aí ele cria família ali dentro. Neto, bisneto. Neto, bisneto, com certeza. Eu já vi alguns pais preocupados em envolverem o colchão com capas antialérgicas. Capas antialérgicas. Travesseiro. Isso é muito importante, ajuda bastante. Né? O ácaro não morre facilmente. Né? Se você pegar um travesseiro e colocar ele no sol, o ácaro não morre ali. Tá? Você consegue... Esse é um conceito também de botar no sol. Você diminui... botar o cobertor no sol. O cobertor a gente já tem que eliminar. Né? A primeira coisa é eliminar o cobertor. Né? Uma das recomendações básicas no controle do ambiente é eliminar o cobertor. Use edredom. Mas cobertor não. Cobertor é fonte de ácaro, poeira, mofo. Então, você tem que eliminar o cobertor. E cobrir com alguma coisa impermeável é extremamente importante, porque o ácaro se fixa no tecido. Ele vai morrer quando eu passar ferro. Entendi. Aí, por causa do calor... O calor ele vai morrer. O calor do ferro. Do ferro de passar. Eu vou passar o lençol, vou passar a fronha, mas não vou passar o colchão. Entendi. E nem vou lavar o colchão.
Então o colchão tem que ser recoberto por alguma coisa impermeável, que aí o ácaro não se fixa. Ele vai se fixar no tecido, entre a trama do tecido. É ali que o ácaro se fixa. Entendi. Eu acho que a gente já falou muita coisa sobre asma, mas eu tenho uma pergunta pro Delfim, que foi uma pergunta que algum telespectador fez. A bombinha, né? Bombinha é o inalador. A bombinha vicia? Olha, essa pergunta o pessoal faz no consultório para Maurílio, você não sabe a importância dessa pergunta para a gente aqui. Não, eu estava esperando, porque realmente olha só, a pergunta que eu não fizer, você pode fazer também, você pode ficar à vontade. É uma cruzada que a gente, né, que trabalha com isso, tem que fazer, né? Tirar o medo, né, o receio que as pessoas têm da bombinha. A bombinha, o famigerada bombinha, que já, segundo naquela cultura popular, já matou muita gente, já deu parada cardíaca, né? Então, hoje a gente sabe que a asma precisa de um tratamento, né? Determinados tratamentos medicamentosos ou não. O Júlio acabou de colocar todas as medidas ambientais, atividade física. Alguns desses precisam de medicamentos, ou esporádica ou continuamente, né? E a melhor forma de você tratar a asma é a forma inalatória. É a forma que você coloca essa medicação diretamente nos pulmões, nos brônquios, nas vias aéreas, como ele falou. Então, as pessoas não têm medo de um xarope de salbutamol, né, uma droga muito usada há muito tempo, né, e que, às vezes, dá mais efeito colateral do que a mesma droga inalatória. Né? Então, quando bem utilizada, utilizada com toda a orientação médica, com a técnica de uso correto, porque muitas pessoas usam incorretamente esse dispositivo, é o melhor tratamento para a asma, Maurício. E não vicia. Por que uma insulina que o diabético precisa todo dia vicia? Não, é necessidade, né? O hipertenso precisa daquela medicaçãozinha lá para controlar a sua pressão. A mesma coisa o asmático, ele precisa de uma medicação para controlar a sua asma. E a melhor forma de usar é a bombinha, é o spray. Né? E hoje a gente tem medicações super modernas, muito mais seguras, que são o nosso, que a gente chama muito na medicina, o padrão ouro de tratamento, né? Quer dizer, a melhor forma de você controlar a asma. Legal, a gente vai para um breve intervalo e ao retornarmos vamos falar um pouquinho diferenciando o que é estado gripal, o que é rinite, o que é sinusite.